Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde aí para vocês. Então, todo mundo já está preparado aí? Pega o livro, o lápis, borracha, porque a gente vai sempre fazer aqui aquela atividade, aquela correção aqui no vídeo, junto comigo. Vamos lá? Preparados para a nossa aula 2? Olha só, hoje, nesta aula, nós teremos leitura e interpretação de texto. É isso aí. A gente vai falar mais uma vez que a gente vai começar aí a ler e interpretar muito melhor. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, tá bom? Nós teremos também formação do aumentativo nos substantivos. A gente viu um pouco na aula passada, né? A gente até praticou. Nessa aula a gente vai praticar um pouco mais, tá? E nós vamos descobrir aí o que é um verbete. Na aula anterior, a gente descobriu o que era um infográfico. Hoje, a gente vai descobrir o que é um verbete. O lobo, este personagem aí, é o nosso personagem principal do capítulo 10. Tanto na aula 1, a gente já viu que tem ali textos informativos sobre o lobo. E na aula 2, a gente vai ter um monte de histórias aí, de contos, que o lobo também vai estar presente. Então, ele veio aqui falar com vocês. Vamos ler um pouco aí o que é que ele veio falar? No mundo da imaginação, eu ganhei fama de mal, mas nesse capítulo você teve a oportunidade de me conhecer um pouco melhor lendo textos informativos, como o Saiba Tudo sobre os Lobos. Como eu havia dito, a gente viu textos informativos, a gente descobriu o que é um texto informativo, né? Que é um texto ali cheio de informações, que é um texto que você consegue saber para que serve ou para que ou como o lobo consegue movimentar a orelha, por que ele faz isso, lembra? Estava lá, inclusive no infográfico, que foi o que a gente também descobriu, né? A gente descobriu que um texto informativo também pode vir na forma de infográfico, não foi isso? Inclusive vocês produziram um infográfico lá na página 111. Aí o lobo vem aqui dizer pra gente que você e seus colegas também estudaram que substantivos podem variar conforme o grau, indo para o grau diminutivo ou para o grau aumentativo. Então a gente vê aqui, ele trouxe até, inclusive, olha o exemplo. Ele trouxe o substantivo lobo, é um substantivo comum, né? Que é o nosso personagem, inclusive. E aí, ele disse que esse substantivo lobo pode ir para o grau diminutivo, então ele se transforma em lobinho, dá uma ideia de animal pequeno, né? Seria ali o filhote do lobo. E ele pode ir para o grau aumentativo. Então, eu dou uma ideia de tamanho grande, né? Ó, o lobo, substantivo comum, se transformaria em um lobão se ele fosse um lobo bem grande, né? Bom, vamos continuar aí nossa aula. Agora sim a gente vai dar início à nossa aula 2, tá bom? Olha só, coloca aí na página 114 do livro de português, tá? Na página 114 a gente tem esse box aí, pedindo a sua atenção, tá? E diz assim, quando estão no grau aumentativo, os substantivos em sua maioria terminam em ão e zão. Mas atenção, existem palavras terminadas com ão ou zão que não estão no aumentativo. Então, eu coloquei aqui 6 exemplos de palavras que terminam com ão ou com a sílaba zão. E aí a gente vai descobrir quais dessas palavras não estão no grau aumentativo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos circular aí junto comigo? Tia, esse exemplo está na página 114? Não.
Tem uma atividade aí na página 114 muito parecida. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesses exemplos para poder entender como é que vocês vão fazer na página 114, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente vai circular aqui as palavras que não estão no grau aumentativo. Então eu tenho aqui a palavra coração. Coração termina com ão, mas é um substantivo comum. Você já descobriu aí outra palavra? Olha, que termina com ão ou com a sílaba zão, mas não é aumentativo, é substantivo comum. Você já viu o caminhão aí? É isso aí. E a próxima, qual dessas três aí será que também é um substantivo comum, não está no grau aumentativo? Se você estava pensando, ouviu aí a palavra melão, você acertou. Você por acaso viu a palavra não? Isso, ó, tenho certeza que vocês perceberam aí essas 4 palavras que são substantivos comuns e terminam com ão, tá? Já essas outras duas que sobraram estão no grau aumentativo. Paizão é o aumentativo de pai e marzão é o aumentativo de mar. Super fácil, né, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Aí na página 114, que vocês estarão com ela, coloca a data aí no livro, tá? Como a gente sempre fez lá na sala de aula. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão circular as palavras que não estão no grau aumentativo, ok? Na questão número 4. E eu vou colocar esse exemplo aqui, que será um exemplo que vocês também farão, tá? Olha, tem assim: complete os espaços nas frases utilizando o aumentativo da palavra que está entre parênteses. Então, eu tenho, Ana tem lindo. Aqui, entre parênteses, eu tenho a palavra cabelo, é um substantivo comum. Como é que vai ficar esse substantivo comum no grau aumentativo? Qual é o aumentativo de cabelo? É cabelão, né? Qual é o aumentativo de presente? Então, vai ter aí, letra B, presentão. E qual é o aumentativo de amigo? Você acha que é amigão ou amigozão? Já falou junto comigo, né? Certeza que é amigão. Então, o grau aumentativo dá a ideia de tamanho grande, tá? E, obviamente, nem todos eles terminam com a sílaba zão, tá bom? Então, presta atenção. Vamos lá, agora é a sua hora de praticar, tá bom? Você vai responder aí a página 114, tá? E nós faremos essa correção da página 114 lá no Meet, ok? Tem mais uma coisa, essa página 114, a questão 4 é para você circular, né, as palavras que não estão no grau aumentativo e embaixo, no box amarelo, tem lá para você separar as palavras que terminam com a sílaba ão e as palavras que terminam com a sílaba zão. Super simples, gente. Se brincar, vocês até já fizeram enquanto eu estou falando aqui. Então, dá a pausa, se você não fez ainda. Vai lá, responde a página 114. Bom, se você já fez a página 114, que é muito fácil, muito simples, agora a gente vai praticar a leitura e interpretação de texto, tá? Mais uma vez, o livro traz um texto vindo em 2 partes. A primeira parte eu vou ler para vocês, então a gente vai ler e interpretar junto, porque tem uma atividade depois disso que a gente vai corrigir aqui, ok? A parte 2 será com vocês. Vocês é que vão ter que praticar a leitura e interpretação e vão responder a atividade da parte 2 da história. Aqui a imagem está pequena, então
eu fiz o quê? Eu aumentei ela, tá? Porque senão até eu aqui também não conseguiria ler, né, gente? Com a letra tão pequenininha assim. Vamos lá, todo mundo junto? Olha, o texto que você vai ler agora é uma versão da história dos três porquinhos contada pelo lobo. Você consegue imaginar como seria essa versão? Imagina como será que o lobo contaria a história daquela história lá que todo mundo conhece dos três porquinhos, só que ele contando. O que será que ele contaria do jeito dele sobre aquele dia em que ele quis comer os três porquinhos? Vamos ouvir? Vou ler aqui para vocês, tá? Eu sou o lobo Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Descobrimos o nome do famoso lobo mau. Eu não sei como começou este papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se lobos comem bichinhos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Tem lógica, né, gente? Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. No tempo do era uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para a minha querida vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a casa de palha. É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então chamei. Porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo, então inflei e bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Coitado. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então, eu o comi. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Por isso, fui até a casa do próximo vizinho. Esse era um pouco mais esperto, mas não muito. Havia construído a casa com lenha. Toquei a campainha. Ninguém respondeu. Chamei. Senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta. Vai embora, lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Inflei e bufei e tentei cobrir a boca, mas soltei um espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva. Palavra de honra. Na certa, você sabe que comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então, fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo. Ah, agora sim. Agora a gente já leu o texto. Que lobo danado, né? A gente vai responder a página 117, que é a interpretação desse texto. Então, pergunta sobre o texto, sobre esse texto e a gente vai responder. Então, vai agora, dá a pausa. Ai, volta, Márcia. Dá a pausa. Faz aqui a página 117, que eu vou corrigir já já. Olha,
Agora, a gente vai fazer a correção da página 117. Eu espero que você tenha feito sozinho, porque as questões são bem simples, bem fáceis, gente, tá? Vamos lá, todo mundo junto. Vê se você acertou aí. No texto lido, quem narra a história é o lobo, um dos personagens. Marque um X no trecho que permite perceber que o lobo é o narrador, é o narrador da história. Qual dessas frases aí a gente percebe que é o lobo que está contando a história? Vamos marcar? Olha, aquela casa de palha desmoronou inteirinha. Será que é essa? Você marcou? Estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Foi o lobo que falou isso? Eu não sei como começou este papo de lobo mau, mas está completamente errado. E aí, foi o lobo que falou isso? Vamos ver o que é que você marcou, se bateu aqui com a minha resposta? Ó, é isso aí. Essa foi a frase do lobo e prova, então, que o lobo é o narrador da história, né? Na questão 2 tem assim, na versão do lobo, por que ele resolveu procurar um dos vizinhos? E aí, o que é que vocês colocaram? Por que será que o lobo resolveu procurar um vizinho? Eu tenho certeza que vocês já colocaram, porque essa desculpa aí foi muito boa, né? Olha, ele foi, segundo o lobo, ele disse que saiu ali pela floresta para pedir uma xícara de açúcar para fazer um bolo de aniversário para a avó dele. Então ele foi pegar açúcar na casa do vizinho, que era um porquinho. Mas aí, eita, dei spoiler. Ai, meu Deus. Quem eram os vizinhos do lobo? Mas você já respondeu, né? Então tá valendo. Ó, eram os porquinhos, né? Vamos lá, continuando? Questão 3. A que se refere a expressão no tempo do era uma vez, que fica lá no terceiro parágrafo? Quer dizer que aos poemas escritos, se refere aos poemas escritos ao longo dos tempos, aos tradicionais contos de fada, ou se refere às reportagens encontradas em jornais? Ah, essa tá muito fácil, gente. Claro que são aos tradicionais contos de fadas, né? Quando ele fala assim, no tempo do era uma vez, ele está dizendo que em todos os contos de fada, ele é o malvadão da história e ele veio contar aí a versão dele sobre o que aconteceu, né? Em qual dos trechos, questão 4, tá acompanhando? Questão 4. Em qual dos trechos da história o lobo passa a ideia de que é educado? Ah, gente, vamos ver? Qual dessas 3 frases aí o lobo está sendo educado? Vamos lá? Ó, a primeira bolinha tem assim, eu estava me sentindo um pouco melhor. Será que ele estava sendo educado? Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Será que essa aí é que ele era educado? Ele está demonstrando ser educado? Ou será que é a terceira bolinha, ó? Inflei e bufei. Será que é essa? Vamos ver se você acertou? Olha, é isso aí. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, né? Realmente, ninguém pode chegar, já abrir a porta do vizinho e ir entrando, né, gente? Isso é falta de educação. Bom, aí a gente tem esse quadradinho aqui, e no quadradinho diz assim, o lobo da história passa a ideia de ser educado. Isso ajuda ou atrapalha a fama de mal dele? Por quê? Essa resposta ela é pessoal, tá? Essa resposta vocês vão escrever aí se ajuda ou atrapalha a fama de mal dele. Tá, gente? Por que que você acha que ajuda? Por que você acha que atrapalha? Tá bom? Escreve aí embaixo, tá? Aqui eu coloquei na frente, que é pessoal, mas vocês têm o espaço de escrever a resposta de vocês aí no livro.
a gente chegou agora numa parte bem legal, tá? Então já coloca aí na página 121. 121, tia. É isso aí. Coloca na página 121, tá? Já já a gente volta pro texto, pra parte 2 da história, que tá bem legal também. Na página 121, vocês têm aí o verbete, tá? Um exemplo, na verdade, de verbete. E eu tenho que falar para vocês que verbete é um texto escrito, só que também tem a característica de ser informativo. Quase que a tia não fala. E ele é destinado a explicar um conceito, tá? Segundo os padrões ali descritivos. Encontrado muito, gente, os verbetes nos dicionários ou em enciclopédias. Depois a gente conversa aí sobre o que é uma enciclopédia, que partes elas têm. Inclusive vocês podem anotar aí e cobrar tanto de mim quanto da Jennifer o que é enciclopédia, se vocês já conhecem ou não, tá? Mas vamos lá. A gente encontra um verbete sempre ali, geralmente, né? Nos dicionários, que é o que a gente tem mais, é o que a gente vê mais, né? Então, na página 121 de vocês têm essa imagem, né? Que fala aí sobre o dogo argentino, né? Olha só, um verbete, como eu falei, tem o caráter informativo. Então, ele vai trazer informações sobre uma palavra, sobre um animal, sobre um lugar, tá? Só que diferente do texto informativo que a gente viu lá na aula 1, lembra? Aquele texto bem grande sobre o lobo. Aqui não. Aqui no verbete, eu tenho ali um espaço pequeno para que você faça um verbete. Então, é como se ele fosse um resumo de um texto informativo, tá? Então, geralmente a gente encontra imagem e aí eu vou ter a apresentação ou a informação vinda desta imagem, certo? Então, a gente tem aí o dogo argentino, tem o nome do animal bem grande e nos verbetes também são assim, inclusive nos dicionários. Se você for num dicionário, você vai ver que lá a gente tem verbetes. Existem dicionários com imagens e existem dicionários só com palavras. Se você perceber, sempre que tem uma palavra em destaque e tem algo escrito sobre aquela palavra, não é assim? Tia, não lembro, não sei. Se você tiver um dicionário aí, ou pede para a mamãe pegar um dicionário, ou pesquisar um dicionário, que a gente tem disponível dicionários online, você vai ver o que eu estou falando. Sempre tem uma palavrinha ali destacada e tem o significado daquela palavra, tá? Aí, no exemplo da página 121 de vocês, a gente tem a definição para vocês aí sobre as informações gerais, todas as características, o comportamento do dogo, tá? E isso aí é um verbete, simples assim. Uma imagem, um título sobre o que é que eu estou informando e um texto pequeno falando sobre todas as informações gerais, as características do que eu estou fazendo aí no caso do verbete, tá? A gente vai colocar mais alguns exemplos de verbetes lá no nosso encontro do Meet, tá, gente? Não se preocupa que não acabou aqui, ok? Ó, nesse caso aqui, vocês têm inclusive no livro, tá, de vocês, tem o que a gente poderia colocar dentro desse verbete. Se eu, por exemplo, escolhesse outro animal que não fosse o dogo, eu poderia colocar aqui um leão. Então, eu pegaria a imagem do leão e aí eu teria que pesquisar todas essas informações que vocês estão vendo sobre o leão. Não é para vocês fazerem não, tá? Vocês não vão fazer o verbete. A gente quer que vocês entendam o que é um verbete. Então, eu pegaria ali a imagem do leão,
E aí eu pesquisaria, ó, tudo isso aí, eu teria que pesquisar tudo isso para colocar dentro de um texto. Eu poderia dizer assim, ó, esse animal é conhecido por outro nome? Aí eu ia pesquisar, ia descobrir, será que o leão tem outro nome em outros lugares, em outros países? Onde ele costuma viver? Quais são as principais características físicas de um leão? Por que o animal é considerado perigoso? Ou se ele é considerado perigoso? E, obviamente, eu iria pesquisar se ele está em extinção ou não, né? Aí eu teria que pesquisar também por que será que ele está em extinção. Eu poderia ajudá-lo de alguma maneira? Eu poderia colocar, gente, muitas informações dentro de um verbete, né? É muita coisa. Eu preciso realmente colocar tudo isso? Não, tá? Se eu quiser colocar só a característica física, como é o corpo do leão ou do dogo, eu posso. E vai ser um verbete do mesmo jeito, tá bom? Agora é a sua vez, tá bom? Agora é a sua hora de fazer aí a atividade, tá? Essas páginas, são 2 páginas, gente, bem fáceis. É a parte 2 da história do lobo, tá? Quer dizer, do lobo não, é a parte 2 da história que o lobo conta a versão dele lá da história dos 3 porquinhos, tá bom? É bem engraçado, é bem legal, vocês vão ler tudo, tá, gente? Se tiver dificuldade, pede ajuda, mas tem que praticar a leitura e a interpretação de texto, tá bom? Responda essas 2 páginas e a gente se vê lá no encontro do Meet, ok? Bons estudos, até a próxima, pessoal. Valeu!